Olá, aqui quem vos fala é Juliano, através do canal Reino de Deus, do irmão Israel Fontoura. Passando aqui para fazer esse vídeo, e de antemão já adianto que esse vídeo é destinado a dois grupos de pessoas. Primeiramente eu vou fazer a primeira parte referente às pessoas que são convertidas a Cristo, que fazem parte do corpo de Cristo, e a segunda parte desse vídeo eu vou fazer para aquelas pessoas que não são convertidas, tá? O assunto é o seguinte, sobre essa pandemia, sobre o coronavírus, né? E é uma situação muito delicada que a gente passa nesse momento, no mundo todo, um problema mundial, né? E isso afetou o mundo inteiro em todos os sentidos. E primeiramente, então, eu queria passar uma mensagem para aquelas pessoas que são irmãos, que fazem parte do corpo de Cristo. Você que é convertido, mas você anda aflito, anda com medo, anda desesperado, pensativo no que vai acontecer, sabe? Enfim, a primeira parte desse vídeo eu quero passar para vocês. Muitos do canal, que são inscritos do canal, são pessoas que já vivem o evangelho, são convertidos, né? Então essa primeira parte vai ser para vocês. Mas, claro, não é para todo mundo, né? Principalmente para aquelas pessoas que vão ver esse vídeo e vão ser edificadas porque estão passando por uma aflição, por uma angústia ou por algum problema, né? Nesse sentido. Então, vamos meditar então na palavra do Senhor, né? Vamos então aqui. Salmo 37, irmãos. Salmo 37, no verso 5, diz assim, ó. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então nós vemos que a primeira coisa que uma pessoa que é convertida a Cristo e ao Evangelho, a primeira coisa a fazer, você tem em mente que você tem que colocar o seu caminho, sua vida, nas mãos do Senhor, nas mãos de Deus. Porque quando você coloca de fato de verdade sua vida nas mãos de Deus, Ele vai guiando a sua vida. Isso eu falo por experiência própria. Tem coisas que aconteceram na minha vida, no sentido da minha filha, nascimento da minha filha, e no sentido até desse trabalho atual que eu estou trabalhando, que são coisas que eu vejo claramente que foram coisas que vieram de Deus e não da minha vontade, do meu planejamento, né? Então por quê? Porque de um certo momento da minha vida, depois que eu me converti, eu coloquei a minha vida na mão do Senhor. Não fiquei eu querendo escolher as coisas, mas eu coloquei minha vida na mão do Senhor e Ele o fará, e Ele está fazendo. Então nós temos que ter essa mente dessa palavra, dessa promessa de Deus que está aqui no Salmo 37. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, confia, e Ele tudo fará. Gostaria também de estar lendo alguns versículos do Salmo 34, que é o seguinte, Salmo 34, que é um salmo que eu acho muito precioso, né? Que eu guardo ele muito, tenho uma fé tremenda nesse salmo aqui, e eu queria estar passando para vocês alguns desses versos aqui do Salmo 34. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. Esse verso aqui para mim é tremendo demais. Preste bem atenção, o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem a Deus e os livra. Depois a gente vai explicar sobre essa questão do temor. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado, feliz o homem que nele confia em Deus. Temei ao Senhor, a palavra temor de novo. Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Olha a promessa de Deus aqui.
Aí nós temos o verso 15. O verso 15 diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos. Depois nós vamos explicar isso aqui também. Os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os ouvidos atentos ao seu clamor. Nós temos o verso 17, 18 e 19. Os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Olha a promessa de Deus. Esse verso é tremendo. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os contritos de espírito. Olha a importância da gente ter humildade, da gente se ajoelhar ao Senhor em oração e quebrantar o nosso coração, reconhecer que nós sozinhos, nós não somos nada. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do Senhor Jesus Cristo. Por isso que a palavra diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Muitas são as aflições do justo. O mundo está passando por aflição, não está? Por causa desse vírus. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas. Olha a quantidade de promessas que Deus ele faz para aqueles que estão vivendo uma vida em santidade, em temor, né? Aí, você que de repente é convertido há pouco tempo, ou você que não tem muito costume de estar estudando a palavra, de estar se alimentando da palavra de Deus, e você está aflito, e você diz assim: mas eu não tenho certeza, eu não consigo ter essa força, essa fé que você tem, como é que eu faço? Né? De repente você que está vendo esse vídeo, não estou falando para todos, mas tem gente que vai olhar esse vídeo e é uma pessoa que não tem muita sabedoria, não tem muito experiência na fé, né? O que a palavra nos diz? Vamos ver então essa questão da fé. Hebreus 11, verso 1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Então a fé é certeza. A fé é certeza daquilo que tu não está vendo, sabe? Então, se eu me converti a Cristo, o Espírito Santo ele vem sobre a minha vida e me convence do pecado, como está lá escrito lá no Evangelho de João, que Jesus falou isso, prometeu isso. O Espírito Santo vem então sobre a minha vida quando eu me arrependo e me converto. O Espírito Santo ele vem e me convence do pecado, da justiça, do juízo, me convence que eu tenho que andar em santidade, que eu tenho que andar em temor à palavra de Deus. Então, automaticamente o Espírito ele também me dá fé, e a palavra de Deus ela me dá fé. A palavra de Deus ela me dá fé. Então, quando eu leio a promessa de Deus, eu não tenho dúvida no meu coração, entendeu? É assim que funciona. Quando a gente lê a palavra ou ouve a palavra, a gente não tem dúvida no nosso coração. Por exemplo, quando diz aqui que o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra, eu não tenho dúvida que o Senhor ele coloca anjos ao redor das pessoas que temem a sua palavra, que temem ter um bom testemunho, que andam conforme a vontade de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus ele coloca anjo, ele faz a diferença na vida da pessoa. Então, isso é fé. Isso é fé. Tem gente que vai ler essa palavra e ela não vai conseguir, ela vai ficar em dúvida. Eu não tenho dúvida. Eu não tenho dúvida quando eu vejo que a palavra de Deus diz assim, ó: os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos ao seu clamor. Eu não tenho dúvida disso, entendeu? Por quê? Porque isso é fé. Nós temos que ter fé nesse momento de angústia, de vírus. É óbvio que nós temos que ter prudência, nós temos que se cuidar nessa época. Quem puder tá com máscara, com luvas, ter o menos contato possível com as pessoas para não ter o problema do contágio. É óbvio, tem que ser prudente, né? Mas eu tenho... Aquele que está no caminho do Senhor, ele tem certeza que
qualquer mal ele só vai poder tocar na vida do cristão, daquele que vive de fato e de verdade todos os dias do evangelho. A gente sabe que o mal ele só vai tocar na gente se Deus permitir. Só se tiver permissão de Deus, assim como aconteceu com Jó, no livro de Jó, quando Deus ele permitiu Satanás tocar em Jó. Mas aí é uma outra situação, caso Deus permita. Se Deus não permitir, o mal não pode tocar, o vírus não pode tocar, a maldição não pode tocar. Se tu está andando no caminho do Senhor, o mal não pode te tocar. Entendeu? Então nós temos o quê? Que ter fé nesse momento. Ter muita fé e crer na palavra, na promessa do Senhor. Se o Senhor prometeu que Ele faz a diferença naquele que anda no caminho dele, nós temos que crer. Entendeu? Romanos capítulo 10, verso 17. O apóstolo Paulo, né, escreveu essa carta aos Romanos na época de Paulo, né? Mas essa palavra ela serve muito para hoje para nós também. Verso 17: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Então, como que, por exemplo, a pessoa ela não crê? Como é que ela vai crer? Para ela crer, alguém tem que pregar. Seja pessoalmente, seja pela internet. Para a pessoa crer, ela tem que ouvir a palavra. A palavra diz, a fé vem pelo ouvir. Então quando a pessoa ouve, a pessoa está angustiada, a pessoa está aflita, está com medo, ela precisa ouvir a palavra de Deus por algum servo, para então ela ouvir, crer e ter a fé, né? Então, de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra pela palavra de Deus. Então, irmãos, na parte dos irmãos que fazem parte do corpo de Cristo é isso. Temos que crer nas promessas que estão contidas aqui nas Escrituras. Que Deus ele não deixa o mal tocar na nossa vida quando tememos o Senhor. Aliás, falar em temor, Salmo 111, verso 10. O temor, o que é o temor? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Deus ele tem leis. A gente sabe que Deus ele tem leis. E por mais que as pessoas que não vivem a fé, nós sabemos que Deus ele tem leis. E ele sempre, a gente lendo aqui os primeiros livros de Moisés, os livros da lei, a gente vai ver que o procedimento de Deus é o quê? Que a gente creia e tema as suas leis e obedeça a ele. Porque para sobrevir sobre nós o bem, né? É isso que a palavra diz na lei, é isso que a palavra diz nas Escrituras. Então, quando nós temos temor, vou dar um exemplo do temor, tá? Tem gente que confunde temor com medo. A gente não é questão de você ter medo. É o seguinte: você é casado com a sua esposa, né? Aí surge uma oportunidade do homem ele trair a esposa. Só que na cabeça do homem vai vir o quê? Pô, se eu trair a minha esposa, eu vou perder meu casamento. Então o que é isso? Isso é temor. Porque você entende que um erro, uma desobediência vai fazer você perder algo muito precioso. Então, o temor do Senhor, como diz aqui, é o princípio da sabedoria. Quando nós temos temor do Senhor, temor da palavra de Deus, temor daquilo que Jesus falou sobre ter bons olhos, não ter malícia, daquilo que Jesus falou sobre ter humildade, sabe? Praticar justiça, viver pela fé, crer nele. Então, nós tememos as leis de Deus. Então, nós nos preocupamos em agradar a Deus, porque o nosso coração está em Deus, nós que nos convertemos já.
Então o que a palavra diz ali no Salmo 34? Que aquele que teme o Senhor, o Deus envia os seus anjos, ou o seu anjo, né, para cada pessoa ali, e o anjo vai acampar e vai proteger a pessoa, entendeu? Só que nós temos que temer, entendeu? Nós temos que nos preocupar com a palavra de Deus, com a vontade de Deus, né? Então nós vemos no Salmo 111 que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Agora eu queria fazer uma segunda parte desse vídeo para as pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo. Pessoas que vão olhar esse vídeo, mas não são convertidas. Pessoas que vivem suas vidas normalmente no mundo, mas não são convertidas. Eu queria estar passando uma segunda parte para vocês. E eu queria dizer o seguinte. Olha só que interessante que nós temos aqui para você entender o procedimento de Deus. Vamos ler aqui o profeta Ezequiel, no capítulo 18, tá? Aqui no capítulo 18 Deus ele vai passar para Ezequiel aqui um panorama das coisas. Não, na verdade o panorama é no capítulo 20, perdão. Deus aqui no capítulo 18, ele fala sobre as abominações, né, que tiveram no passado, na época de Israel, né, naquele contexto da primeira aliança. E aí aqui tem uns versículos aqui que nós entendemos o procedimento de Deus, de como Deus age referente ao pecado, à conversão. Então aqui, ó, esses versos aqui, ó, no capítulo 18, versos 21, 22 e 23, nós entendemos como procede a mente de Deus, né? Como procede Deus com essas coisas. Por exemplo, você que está vendo esse vídeo e você tem na sua consciência que você é um pecador, que não estou dizendo que eu sou perfeito, não é isso, mas estou dizendo uma pessoa que não é convertida a Cristo, porque eu, por exemplo, quando eu não era convertido a Cristo, a gente, por mais que a gente é considerado uma pessoa boa na sociedade, com quem a gente convive, no trabalho, etc., mas para Deus a gente tem coisas que a gente peca todo dia, que não era para pecar, por exemplo, quando uma pessoa que é convertida não vai fazer aquilo, entendeu? Então, se você é uma pessoa que tem consciência que você não tem um coração quebrantado e deseja mudar, deseja buscar Deus, mas você tem vergonha por tudo que você já fez ou faz, independente do que seja, olha que a palavra de Deus ela diz aqui, ó, através do profeta Ezequiel. Mas se o ímpio se converter de todos os seus pecados que cometeu e guardar todos os meus estatutos e fizer o juízo e justiça, certamente viverá, não morrerá. Olha só, de todas as suas transgressões que cometeu, transgressões é o pecado, o pecado é a transgressão da lei de Deus, tá? Pecado é transgressão da lei de Deus. Então quando você fala ver pecado e ver transgressão, é sinônimo. De todas as suas transgressões que cometeu, ou seja, de todos os seus pecados que cometeu, não haverá lembrança contra ele. Pela sua justiça que praticou, viverá. Então, mais um verso que diz assim, uma pergunta que Deus faz. Desejaria eu, de qualquer maneira, a morte do ímpio? Diz o Senhor, não desejo, antes que se converta dos seus maus caminhos e viva? Olha só como é que é a mente, o procedimento de Deus. Quando a pessoa ela se converte, ninguém nasce sabendo as coisas. Então quando a pessoa ela ouve a palavra de Deus e ela aceita e ela quer se converter a Cristo, que é o Filho de Deus, o enviado, né, que veio fazer expiação pelos nossos pecados, de todo aquele que o aceita, quando a pessoa se converte a Deus e ela se arrepende de todos os pecados que ela cometeu na sua vida, Deus ele fala o quê? No verso 22, que não haverá lembrança
de todas as transgressões que cometeu. Então Deus ele apaga, passa uma borracha. Deus passa uma borracha nos pecados. Ah, mas eu matei, eu roubei, eu cometi imoralidades, eu usei droga, eu vendi droga, não interessa. Se a pessoa, quando ela se arrepende de coração e ela se converte a Cristo de coração, Deus ele passa uma borracha. Porque a justiça de Deus ela não é como a justiça do homem. O homem é vingativo, o homem não perdoa muitas vezes, entendeu? O homem eu digo em geral no mundo, né? Mas Deus não, Deus ele é justo. Quando a pessoa não se converte e morre no pecado, ela não tem a salvação dela na eternidade. Mas quando a pessoa ouve a palavra e ela se converte dos pecados, ela reconhece que ela necessita de Deus, que ela necessita de Cristo para ser salva desse mundo, então os pecados dela passam uma borracha, entendeu? No capítulo 18, ainda no verso 32, diz assim: porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Esse viver aqui não é só a questão dessa vida literal, mas no sentido de viver eternamente, entendeu? Por isso que diz convertei-vos e vivei. Porque mesmo que eu, por exemplo, a gente se converte, se Jesus não voltar antes do final da minha vida, eu vou morrer nessa terra aqui e vou ter que aguardar a ressurreição, né? Eu vou ter que aguardar a ressurreição quando Jesus voltar para mim ser ressuscitado para a vida eterna, que é assim que Jesus prometeu, né? Mas, então, como diz assim, porque não tomo prazer na morte do que morre, ou seja, daquele que morre no pecado, né? E não se converte, diz o Senhor. Convertei-vos, pois, e vivei. Esse viver no sentido de viver a vida eterna, né? Então, você entende que não tem barreira. Ah, mas eu fiz muita coisa errada. Quem se arrepende de coração, Deus sempre vai aceitar. Outra passagem que eu queria falar aqui. Aí você vai me perguntar, tá, mas o que eu devo fazer? Como é que se procede? Você que é incrédulo, você que não é convertido, né? O que a palavra de Deus nos ensina? Cristo, ele desceu do céu, como diz ali no Evangelho de João, capítulo 1, Cristo era a palavra de Deus e ele saiu de Deus e encarnou, né? Ele encarnou para quê? Para fazer expiação pelo pecado com seu sangue, né? Porque assim como na primeira aliança era necessário o sacrifício de animais para expiar o sangue, porque Deus ele tem leis, né? As pessoas acham que Deus é só amor, mas Deus é amoroso, Deus é misericordioso, mas Deus ele tem leis, ele não compactua com o pecado. Então, as pessoas na primeira aliança, na aliança da lei, no Monte Sinai, as pessoas no povo de Israel, eles tinham que dependiam de um sacerdote. Eles dependiam de um sacerdote para fazer a mediação entre o pecador e o Criador, né? Então levava-se sacrifícios, etc., para fazer expiação do pecado, reconciliar, né? O sangue do animal pagava a culpa pela pessoa, né? Então Cristo ele desceu do céu para cumprir as profecias, claro que estava profetizada nos profetas, para fazer uma aliança eterna, como fala em Hebreus. Enfim, não pode ficar muito longo esse vídeo, então eu estou tentando resumir. E Cristo, a palavra diz assim, né, que Deus amou o mundo de tal forma que entregou seu único filho, seu filho unigênito. Entregou, ou seja, o filho veio e morreu por nós. Por quê? Porque a morte, o salário do pecado, a palavra diz que o salário do pecado é a morte. E Cristo ele veio
morrer por nós, porque foi um plano de Deus. Cristo veio, morreu. Então, para aquele que aceita e se converte a Cristo e começa a viver em santidade e, enfim, viver o Evangelho de Cristo, o Evangelho significa boas novas, né, do reino de Deus. Então, aquele que se converte, ele tem direito à salvação. Mas o que é essa situação de salvação que os crentes falam? Salvação, irmãos, é que o mundo, a palavra diz que o mundo ele jaz do maligno, né? O mundo ele está dominado por Satanás. Esse mundo que nós vivemos hoje, ele vai ser restaurado, né? Por isso que Jesus falou, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. Esse mundo ele vai ser restaurado, só que é uma corrida contra o tempo. No final dos tempos, quando Jesus ele volta, quando ele voltar, né, vai ser feito o que? A separação do trigo e do joio, como Jesus ele falou. Então, no reino de Deus, só vai entrar aquele que foi humilde, que reconheceu que era um pecador, que reconheceu que estava num mundo corrompido e se arrependeu dos seus pecados e andou em santidade e amou a Deus acima de tudo e o próximo, entendeu? Porque Jesus ele vai dizer assim, ó, João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Né? Então, por quê? Porque Jesus é o único que veio fazer expiação por nós. Ninguém pagou os nossos pecados, só Jesus. Então ele é o caminho, como ele falou, eu sou o caminho. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Jesus, tanto que o apóstolo Paulo ele vai na carta que ele manda para Timóteo, vai dizer que só Jesus Cristo é o mediador entre Deus e os homens. Só há um mediador, como fala, né? Só há um Deus e um mediador. O mediador é Cristo Jesus, né? Mediador. Então Cristo Jesus ele faz a mediação nossa com Deus. Então o que nós precisamos hoje, a pessoa que quer se converter? Ela precisa ouvir a palavra de Deus, né? Seja pessoalmente, seja pela internet, dependente. E ela entender que ela vive que ela é uma pecadora, que ela é um pecador e precisa se converter, né? E porque esse mundo ele vai ser restaurado um dia. Nesse mundo não vai mais existir morte. Nesse mundo não vai mais existir doenças, não vai mais existir trevas, não vai mais existir Satanás, demônios. Essa briga do bem e do mal não vai existir. O corpo do ser humano, aqueles que forem salvos, vão ter um corpo glorificado, assim como Jesus quando ele ressuscitou, ele teve um corpo glorificado, imortal, assim aqueles que forem salvos também vão ter. Então, o evangelho é o quê? A primeira palavra que Jesus ele fala quando ele inicia o ministério é o quê? Arrependei-vos, pois é chegado a vós o reino de Deus. Arrependei-vos. Por quê? Porque o mundo está corrompido, então a gente tem que sair da rota do mundo para aceitar Cristo e viver uma vida em novidade de vida, com esperança da ressurreição para aqueles que morrerem antes da vinda de Cristo, com esperança na volta de Cristo do reino de Deus. Porque esse mundo esse mundo vai passar, esse mundo que a gente vê, sabe, essa sociedade toda, isso aí vai passar, vai ser restaurado esse mundo. Mesmo que as pessoas não creem, vai acontecer, como a palavra fala que as pessoas vão ser pegas de surpresa, porque muitos não vão crer quando for chegar a hora. Por isso que Jesus ele fala assim, né, que assim como quando foi na época de Noé, que Noé ele apregou a palavra e eles não creram, quando ele fechou a arca, começou o dilúvio, então eles se apavoraram, aí eles queriam se arrepender, mas não adiantava mais, entendeu? Porque eles não creram na palavra, né? Então, como é que a pessoa quando ela é incrédula, quando ela não é convertida, o que ela tem que fazer? Aceite a Cristo, porque Cristo é o único caminho, né? Aceite a Cristo, se converter através de Cristo. Quando você se converte a Cristo, você aceita Cristo no seu íntimo, você ora, você aceita, eu aceito Cristo, eu me arrependo das minhas falhas, me ensina como eu devo proceder. Então o Espírito de Deus ele vem sobre a tua vida e ele começa a te guiar, né? Então você começa a estudar a palavra, você começa a se envolver com pessoas que são convertidas, então você começa a crescer espiritualmente, então você começa a fazer o seu corpo ele vira o templo do Espírito, como a palavra fala,
né? Tanto Jesus promete isso, em João capítulo 14, quanto o apóstolo Paulo fala isso também várias vezes, né? 1 Coríntios capítulo 6 também fala isso, né? Então, entenda que quando a palavra lá no Salmo 34 fala do justo, a diferença do justo e do ímpio, não entenda que o justo na Bíblia, olha só, o justo na Bíblia não é a pessoa honesta que paga suas contas. O justo na Bíblia é aquele que vive pela fé. É óbvio que quem é justo, o justo que vive pela fé, é o mínimo ser honesto e pagar suas contas. É o mínimo do mínimo, porque as pessoas que são incrédulas já fazem isso, né? Então, o justo da Bíblia, quando você lê o justo e o ímpio é aquele que, claro, é aquela pessoa má também, que comete maldades, mas aquele que ouve a palavra, o evangelho, e não aceita, ele também é de certa forma considerado um ímpio, porque ele está negando a Cristo, está negando a Deus, está negando o evangelho, né? Então, o justo, olha só o que diz aqui a palavra. Olha só. Romanos, carta de Paulo a Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 17. Porque não me envergonho, Paulo fala para os romanos, né? Porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Fé. Primeiro do judeu e também do grego, ou seja, independente de nação. Porque nele, no evangelho, se descobre a justiça de Deus em fé, de fé em fé. Como está escrito, mas o justo viverá da fé. Viu? A palavra de Deus nos ensina que o justo na Bíblia, nas escrituras, não é a pessoa boa que paga suas contas e é honesta. O justo na Bíblia, o justo para Deus é aquele que vive pela fé. Então, se você se converte e vive pela fé, você é justo diante de Deus. Aí essa promessa do Salmo 34, que fala que aqueles que temem o Senhor, né, e fala sobre os justos ali, Deus ele vai acampar anjos, Deus ele vai ouvir a oração do justo, entendeu? É nesse sentido. Então você precisa se converter, você que não é convertido, se converter a Cristo e começar a viver pela fé. Cristo nos ensina que a gente tem que andar em santidade, humildade, sabe? Várias coisas, né? Então, era isso, irmãos. Queria ter passado, então. E para finalizar, claro, separei aqui também um verso, que olha só que legal, interessante, isso aqui é muito forte. Isso aqui é muito forte, tá? O Apocalipse, vocês sabem que o Apocalipse ele foi escrito pelo apóstolo João, quando ele estava numa ilha preso, né? Ele estava numa ilha preso e ele foi preso, né? E lá nessa ilha preso, ele, em comunhão com Deus, Cristo aparece para ele em espírito, né? E leva ele em visão. E aí ele começa a ver as coisas e Cristo fala para ele escrever, né? Então, olha só o que Cristo promete aqui no capítulo 3, no verso 20. Você sabe que espiritualmente o próprio Jesus ensinou que o corpo do ser humano é um templo. Pode ser um templo de Deus, como pode ser um templo de espíritos imundos, de espíritos, de demônios, etc, né? Isso é só você estudar a palavra de Deus, os evangelhos, que você vai ver isso. Não sou eu que estou falando, é Cristo, né? Então,